São 16 horas e 41 minutos, tá bom? Nós estamos dando continuidade ao curso online, né, sobre ferramentas básicas, né, de análise de dados, né, em gestão empresarial, de forma bem resumida. E no início, né, na primeira parte, antes da gente dar esse intervalo, na primeira parte é só fazer uma pequena introdução para vocês, né, da onde surgiu, de fato, a ideia do curso, né, que é um projeto de extensão, e também agradeço já de antemão a Pró-Reitoria de Extensão pelo apoio, inclusive, né, com o nosso bolsista aí, o Eberton, e também agradecê-lo também pelo apoio e pela ajuda aí que está proporcionando, de forma a gente, né, ter essa oportunidade de compartilhar conhecimentos aqui, tá bom? Tanto da minha parte quanto da parte de vocês também. Então, vou começar agora a apresentação, tá? Compartilhar aqui. Deixa eu pôr como modo apresentação. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo, Everton? Tá sim, professor. Beleza. Então, como primeiro conteúdo do nosso curso sobre análise de dados. Como nós somos da área de gestão, nada melhor que nós falarmos de análise de dados em administração ou em gestão empresarial, não é? Então, para iniciarmos falar sobre análise de dados em administração, pelo perfil, né, dos inscritos no curso, eu acredito que alguns não tiveram a oportunidade ainda de ouvir sobre a administração. E conversando com o Eberton também, nós achamos pertinente, ao invés de só falar em análise de dados, formas de coleta, amostragem, nós tentarmos primeiro nos localizarmos, né, criar um contexto, né, dentro do que é o nosso propósito. Para criar esse contexto, nós falamos um pouquinho sobre a administração. Por quê? Porque se nós vamos utilizar ferramentas básicas para a administração, não adianta a gente querer falar só das ferramentas e não também dar oportunidade ou oportunizar para aqueles que não tiveram ainda a condição, né, de talvez fazer um curso ou fazer uma graduação, né, relacionada à administração. Né? Nós percebemos ali que nós temos um público também muito bom de estudantes, mas, por outro lado, também nós temos um público aí de pessoas que, às vezes, são empresários, mas que não tiveram a oportunidade de fazer um curso, né? Especificamente na área de gestão, na área de administração. E aí, esse curso também ele pode, pelo menos não tão aprofundado, mas pelo menos passar sobre alguns elementos, alguns conceitos aí sobre o que é administração. Então, no próximo slide, né, vocês podem ver aqui que quando a gente fala de administração, nós sempre vamos falar muito das funções que a administração nos proporciona, que entre elas, né, nós chamamos o famoso PODC, né, que é o planejamento, ou seja, planejar, organizar. O que é esse planejar? A gente sempre fala, o que é um planejamento? Né? Primeiro, se eu consigo definir metas, eu estou dando início a um processo de planejamento. Definir metas, certo? Definir um objetivo final, isso eu estou planejando. Então, o empresário pode pensar o seguinte, se eu tenho como propósito aumentar, por exemplo, o meu faturamento,
eu preciso, talvez, montar uma estratégia ou montar e começar com o planejamento, né? Só que essa estratégia está dentro aí da perspectiva do planejamento. Então, se eu quero aumentar 10% o meu faturamento, em média 10% o meu faturamento, por exemplo, eu preciso bolar estratégias. Para bolar estratégias, eu preciso de um planejamento. Ou seja, eu preciso ver quais seriam, por exemplo, quais seriam as ações que eu poderia realizar para poder melhorar meu faturamento em 10%. Talvez mudar o layout da minha empresa? Pode ser. Localização? Pode ser. De repente eu quero fazer uma pesquisa de marketing, conhecer melhor, por exemplo, os meus concorrentes, conhecer melhor os meus clientes, observar qual que é a expectativa de melhora, por exemplo, da economia, e de repente, se há uma boa expectativa de melhora, pode ser que isso também vai afetar na minha venda. Por que não? Só que, depois de uma etapa de planejamento, nós temos que pensar o quê? Eu tenho aqui um conjunto de ações que foi determinado, inclusive, no meu planejamento. Agora, eu preciso também no processo que a gente chama de organização. E eu sempre, quando eu falo de organização, eu falo para os meus alunos que eu ouvi isso uma vez e nunca mais esqueço. O processo de organização é igual o maestro. O maestro, ele está ali à frente, né, de uma orquestra, só que é uma orquestra que você vai perceber que você tem diferentes pessoas com diferentes instrumentos sonoros na mão, e ele tenta o quê? Proporcionar uma certa harmonia naqueles diferentes pessoas com seus diferentes instrumentos de música. E aí, organizar é simplesmente dizer o seguinte: eu tenho que fazer com que todos esses instrumentos toquem de forma harmônica. Na empresa, é fazer com que todos os meus recursos disponíveis possam trabalhar de forma harmônica, coesa, para poder atender meu objetivo. Então, organizar é como se fosse orquestrar, ou seja, utilizar os recursos que são de diferentes maneiras, por exemplo, recursos humanos, tecnologia, estrutura, né? Tudo isso trabalhando de forma harmônica, contribuindo para o atingimento do objetivo, que, por exemplo, pode ser esse aumento de 10% em média o faturamento da minha empresa. Só que para isso eu preciso também ter alguém para poder direcionar essas ações. Por isso que a gente chama, nós falamos também dessa questão da liderança, da direção. Para se ter um planejamento, você precisa ter alguém para poder, a gente brinca, né, poder tocar esse planejamento. Então, é uma das funções para quem trabalha com administração, é você ter alguém tomando frente de todas essas ações que foram determinadas pelo meu planejamento. Por outro lado, como é que eu vou saber que esse planejamento, ou aquelas ações, ou aquelas atividades, elas possam ser atingidas? Pois bem, se no planejamento eu conseguir delimitar algumas metas, são essas metas que vão me dizer, por exemplo, se eu estou conseguindo, se eu vou conseguir atender a esse objetivo. Por exemplo, aí eu tenho uma meta 1, meta 2, meta 3. Por exemplo, a meta 1 é melhorar, por exemplo, a questão do meu atendimento. De repente, eu quero qualificar meus funcionários. Consegui qualificar meus funcionários? Consegui, então a meta 1 já foi atingida. Qual que é a meta 2? A meta 2 é isso. Então, isso nada mais é que um controle e monitoramento daquilo que está proposto dentro do planejamento e daquilo que está sendo executado. E às vezes tem empresas, vocês vão perceber, pequena empresa muitas vezes não utiliza, não faz talvez todo esse processo.
Mas você vai perceber que, por exemplo, tem empresas que até mensuram esse percentual atingido. Eu conseguia atingir, pelo menos se for de 50%, beleza. Né? 60%, 70%, 80%. Quantos por cento dessa primeira meta 1 eu consegui atender? E isso vai me dar uma expectativa, talvez, de quando esse planejamento ou a execução dessas atividades, né, vai terminar de acordo com aquilo que estava proposto como objetivo. Um exemplo, melhoria do faturamento da empresa. Então, se eu quero melhorar em 10% o faturamento, e essa prospecção de 10%, essa ideia de 10%, muitas vezes ela pode advir, podemos assim dizer, de um cálculo até, por exemplo, de uma previsão, por exemplo, olha, se eu aumentar 10% o meu faturamento, um exemplo, né? E se eu conseguir aumentar 10%, eu consigo, por exemplo, aumentar meu lucro em 5%. Então, você já tem uma projeção de que, se você melhorar o faturamento, você vai ter outros efeitos, né? É aquela questão que a gente fala de causa e efeito, né? Se meu faturamento aumenta em 10%, pode ser que o meu lucro aumente menos, lógico, né? Porque tem, possivelmente, dependendo do que for proposto, às vezes vai aumentar o custo de alguma coisa. Por exemplo, se eu tiver que realizar uma capacitação com meus funcionários, talvez isso vai ser um custo adicional. Mas talvez esse custo hoje de capacitação dos meus funcionários vão me proporcionar ali o resultado muito positivo na frente. Então, é um balanceamento disso, né? Daquilo que eu tenho como objetivo e daquilo que eu vou utilizar enquanto recurso humano, financeiro, tecnológico, né? Ambiental, por exemplo, para poder atender a um novo objetivo da minha empresa. Tá? Bom, para isso, eu vou utilizar da administração. E aí, alguns conceitos aí, de forma assim bem rápida e breve, né? O que é essa administração? Primeiro, né? Tomar decisão. Né? Eu quero tomar uma decisão ou tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Então, a partir do instante que eu tenho que tomar decisão sobre qual objetivo, por exemplo, estou citando para vocês muito, aumentar o faturamento da empresa em 10%. Esse é o objetivo. Agora, como eu vou utilizar esse recurso? Então, quer dizer, eu tomei uma decisão e agora eu vou saber como que eu vou utilizar esses recursos para conseguir chegar a esse objetivo, que é o aumento de 10% do faturamento. Bom, se esse aumento de 10% no faturamento proporcionar um aumento maior, por exemplo, de 15% nos meus recursos, sejam eles de pessoas, sejam eles tecnológicos ou financeiros ou mercadológicos, por exemplo, será que compensa mesmo ou não? Aí é papel do administrador pensar enquanto gestor, né? Será que vai compensar mesmo ou não? Às vezes, eu aumentar em 5% o faturamento, né, que seria o meu objetivo, de repente eu não precisaria fazer tanto sacrifício com os meus recursos. 10% talvez seja mais, digamos, mais difícil que eu possa atingir esse objetivo. E aí os números vão me ajudar também nessa tomada de decisão. Tanto é que nós estamos falando aí sobre a análise de dados. Como é que os números vão fazer? Primeiro, para que eu possa saber se eu vou aumentar em 10%, eu preciso ter uma referência. Qual que é a minha referência? Já os números que já existem. Né? Ou seja, os dados históricos anteriores da minha empresa. Se eu tiver, por exemplo, olha, qual que foi a minha média de faturamento do ano de 2019? 2019 foi X. Por exemplo, o faturamento médio foi de 100 mil, um exemplo, em 2019. Mais 2020, com os dados que eu tenho, eu percebi que com a questão da pandemia diminuiu, porque teve a questão do lockdown e tudo. Meu faturamento, que era de 100 mil, hoje passou para 70 mil em 2020, com o advento da pandemia. Bom, a média caiu bastante, né? Caiu 30 mil, eu estava com faturamento de 100 mil.
em média. Pois é, em 2021, houve uma abertura, houve uma flexibilização do lockdown, meu faturamento voltou para uns 80 mil. Mesmo assim, não chegou aos 100 mil, que era de 2019. Então, essa referência, ou seja, esses números, eles vão me dar um norte, mais ou menos. Inclusive, por exemplo, se eu quiser esmiuçar melhor ainda, eu poderia dizer, por exemplo, dependendo da empresa, né, quais foram, por exemplo, os produtos que mais impactaram no meu faturamento. Aí também eu posso colocar isso em números. Eu vendi X produto A e ele impacta, por exemplo, nos 100 mil em 2019, esse X produto A, né, ele contribuiu com 40 mil. Poxa, então esse produto aqui tem como a gente fala, né, tem um impacto, uma influência, vocês vão ver essa palavra, né, ele tem uma relação, uma correlação muito forte com o meu faturamento. Por quê? Porque é ele que contribuiu, que impactou de forma significativa. 40% do meu faturamento depende da venda desse produto A. Isso é o quê? Eu utilizando os números a favor da minha tomada de decisão. Por outro lado, nós sabemos que, assim como todas as organizações, empresas, instituições, ela tem as suas áreas específicas. E na administração, nós falamos, você tem a área de produção, por exemplo, no setor que hoje no Brasil é o maior, quando a gente fala a questão de setor na economia, o setor de varejo. O setor de varejo não tem muita área de produção. Ele tem talvez a área de finanças, de pessoas, de marketing, né? Porque na verdade ele já vende o produto acabado. Mas o setor industrial tem a linha de produção. E aí eu preciso também ter essas informações sobre a linha de produção. As finanças, nem se fala a importância dos números, né, para a área financeira, né? A área de pessoas, que é, né, de recursos humanos, vocês estão vendo aí o foco de cada uma delas, né? A área de marketing, compensa ou não, aí eu depois vou passar para vocês no banco de dados, por exemplo, de 500 clientes, qual foi o gasto, né, financeiro desses 500 clientes, quando algum deles, por influência de promoção ou não promoção. Será que compensou mesmo eu fazer uma promoção, ou realizar uma promoção na minha empresa, para o meu consumidor, meu cliente comprar mais? Eu posso ver que, na média, não foi interessante. Porque o meu faturamento estava estável, com a promoção ele aumentou, mas aí eu fui perceber que com o aumento do faturamento, na verdade, o faturamento é o fim, o meio é os recursos que eu tenho, eu fui perceber que para aquela questão da promoção, eu tive um aumento nos gastos com marketing. Aí, proporcionalmente, aí é uma questão até estatística, proporcionalmente o meu faturamento proporcional foi menor do que o meu gasto com marketing. Então, será que foi interessante? Podemos ver, os números podem nos dizer algumas questões aí, né? E aí vocês estão vendo aí o conceito da administração, né? Enquanto esse processo distinto de planejamento que eu já falei para vocês, de organização, de atuação, de controle, tudo isso para quê? Para atingir os objetivos. E mais, tem um conceito que eu ouvi na minha época de estudante, que nunca mais eu esqueço, né? Administrar é o quê? Uso racional de recursos para atingir determinados fins. Uso racional. Não é o uso intuitivo, não. Uso racional de recursos. Que recursos são esses? Como eu disse para vocês, podem ser meus recursos para produção, meu recurso financeiro. Produção que eu poderia dizer o quê? É um insumo que eu vou produzir. Por exemplo, o couro para produzir o sapato, né? Qual que é o valor desse insumo? Né? Como eu vou utilizar? Da melhor forma possível,
para que a produção possa ser eficiente e o desperdício mínimo. Aí entra muito na ideia da gestão da qualidade, que o professor Marcelo entende bem. Área financeira, quanto que eu vou gastar mesmo para poder bolar uma nova estratégia de venda? Aí eu preciso do pessoal do marketing para poder me ajudar, porque a foco deles é mercado. Então, eles vão nos ajudar muito. Mas, por outro lado, eu preciso preparar também minha empresa para uma demanda que possa vir de acordo com a propaganda, aquilo que eu estou divulgando. Então, eu preciso preparar bem as pessoas que fazem parte dessa organização. Então, assim, são caminhos, é um processo que nós precisamos pensar de forma mais racional. Uso racional de recursos para atingir determinados fins. E cada empresa tem uma finalidade, né? Seja ela do varejo, né? Seja ela do serviço, né? Hoje, como eu disse para vocês, o varejo hoje acaba sendo um dos maiores mercados que a gente vai ouvir aqui no Brasil, né? O mercado de varejo, né? Tanto é que a gente está vendo aqui no exemplo em Teófilo Otoni, né? Olha, nós temos agora nem o varejo, né? O atacarejo, que é grandes lojas aí que vendem tanto atacado quanto a varejo, né? E essas aí trabalham com produto final, então elas não têm a linha de produção, elas têm que pensar em outras estratégias de marketing, de pessoas ou de recursos humanos, a questão financeira, comprar um lote muito maior de produto para poder ganhar preço por unidade, conseguir vender um preço melhor para o consumidor, conquistar novos mercados, e aí vai. E aí a administração constitui aí uma ferramenta fundamental e os números são aí, inclusive, estão aí para poder dar suporte a essa tomada de decisão. Mas aí, professor, você só fala dos números, mas também a forma como vai interpretar os números, que essa questão qualitativa, vai depender do gestor, do administrador, ou do responsável, do coordenador, não é? Que vai utilizar aí dessas funções de planejamento, organização, comando, que tem a ver com liderança, coordenação e controle. Então, isso vai estar, essas funções aí que o administrador, o gestor de empresa, vai utilizar para poder atender ou atingir, na verdade, os objetivos organizacionais, o objetivo da empresa, né, o objetivo do pequeno negócio, da farmacinha do senhor ali da esquina, né, do mercadinho do senhor João, né? Inclusive tem aqui no Jardim São Paulo um senhor que chama senhor João mesmo, que tem um bar. Então, se você conhecer a pessoa, você vai saber, nunca entrou na universidade, mas ele trabalha com uma estratégia, um dia conversando comigo, ele trabalha com uma estratégia de vender a cerveja a um preço mais baixo, só que ele não trabalha com porções, ele trabalha só com venda de bebidas. Então, ele consegue um preço menor que os outros lugares, consegue um volume de venda maior e que proporciona a ele conseguir um preço mais baixo. Inclusive, é um preço muito próximo do supermercado. Eu achei interessante. Nunca frequentou um banco de escola, do ponto de vista, né, da administração, lógico. Mas tem uma estratégia de trabalho que eu acho interessante. E por isso que esse compartilhamento de informações, né, entre nós aí, ele é fundamental. Tem alguém aí que tem um pequeno negócio, tem alguém aí que tem um projeto, uma proposta aí de um pequeno negócio, pode falar aí, fica à vontade, tá? O Everton está olhando aí, se tem alguém que pode levantar a mão e fazer alguma pergunta. Por outro lado, eu gosto muito desse autor aqui, Fayol, na administração a gente fala muito dele. Primeiro que ele é francês, segundo que ele foi um grande pesquisador da área de administração, e foi ele um dos cernes aí, podemos dizer, que separou a administração das demais funções, dizendo o seguinte, olha, a administração é diferente da área de marketing,
é diferente da área de produção, é diferente da área de finanças, é diferente da área de contabilidade. A administração é diferente. Por que é diferente? Porque é ela que vai tentar comandar todas essas outras áreas. A partir daí começou-se a pensar nesse papel do administrador dentro da organização, ou seja, do gerente, do coordenador, né, de uma cabeça pensante aí que poderia fazer com que todas as áreas e funções pudessem trabalhar de forma harmônica, ou seja, alguém que ia dar o tom da orquestra, alguém que ia fazer com que essa orquestra pudesse tocar da melhor forma possível, com um som bem harmônico. Que som harmônico é isso? Trabalhando bem a área de marketing, a área de gestão de pessoas, a área de produção, a área de finanças. Então, é esse indivíduo aí que vai, de fato, dar o tom. Né? Podemos dizer que se trata de música, é o que vai dar o tom. Né? E ele fala que administrar, de certa forma, ele também é um dos pesquisadores que também compra essa ideia de que administrar é prever, ou seja, tem o aspecto da previsão. Esse aspecto da previsão, teoricamente, é o planejamento mesmo, né? O aspecto da organização, o aspecto de poder comandar e liderar todo esse processo, né? De coordenar também esse processo, né? De orquestrar, como eu disse para vocês, e, ao mesmo tempo, monitorar e controlar todo esse processo para ver se estamos chegando aonde é o propósito da nossa empresa. Como eu disse para vocês anteriormente, aumentar 10% do faturamento é uma meta que podemos atender? De repente, não. De repente, 5% já é o ideal, porque 5% talvez eu não teria tanto sacrifício dos recursos que eu tenho. Então, isso são informações importantes. Às vezes, a gente sonha mais do que o pé alcança. Não sei se vocês já viram essa frase, né? Às vezes, a gente quer sonhar muito alto, daquilo que nós propomos, seja como gestor, seja como empreendedor, seja como empresário, micro, pequeno empresário, sabe? Seja como grande empresário, seja como investidor. Às vezes, a gente dá um salto maior que a perna, né? Vocês já viram essa frase. Às vezes, pensar de forma simples e com um objetivo que seja mais fácil de ser atingido, talvez seja a melhor alternativa. Tá? Sonhar é bom? Sim, mas sonhar com o pé no chão talvez seja melhor. Né? Dentro daquilo que eu tenho como recurso, como proposta, como ideia, né? Principalmente verificando os meios, porque uma coisa é o objetivo, outra coisa é os meios para poder atingi-lo, né? Então, esse meio para poder atingi-lo é que nós vamos bater um pouco na tecla aqui quando nós vamos falando especificamente do que a empresa nos apresenta. Porque o faturamento, do ponto de vista, vamos dizer assim, de análise, o faturamento ele só representa tudo aquilo que foi feito antes. Ele é um indicador de que ou eu estou fazendo as coisas certas, né, pelo menos para poder ter um bom resultado, ou estou fazendo as coisas, de certa forma, um pouco erradas, e o faturamento está mostrando isso. Ao invés do meu faturamento crescer, ele está diminuindo. Ao invés de ter um acréscimo, está tendo um decréscimo. Tá? E aí eu tenho que verificar, que a gente fala sempre, né? O faturamento é o efeito. A causa, eu tenho que verificar qual que é a causa desse faturamento estar diminuindo. Isso é igual a gente fala da doença, né? O médico, primeira coisa que ele vai perguntar para você, eu estou com resfriado, doutor. Ah, tá. Então me fala o que você sente. Né? Ele faz o quê? O diagnóstico. Esse diagnóstico, a estatística também nos ajuda. E mais para frente a gente vai ver sobre isso. E o que esse diagnóstico vai? Talvez os números, né? Que, por exemplo, olha, quantos funcionários eu tenho, quais setores eles estão alocados, por exemplo, né? Como está a minha linha de produção, aí os números vão me dizer isso. Agora eu vou pegar todo esse conjunto de números, fazer uma análise e verificar
por exemplo, aonde eu possa estar trabalhando aí, né, dentro do aspecto da gestão, da administração, ou de um novo planejamento, de repente, né? De novo planejamento para minha empresa. Tranquilo? E isso que nós vamos estar conversando aqui. E aí, qual que é o papel, né, do gestor, do gerente, do administrador, né? É tomar as decisões. Aí você, dentro das perspectivas da tomada de decisão, você tem metas, você tem diretrizes, né, você tem as funções que você também exerce enquanto administrador, mas sempre aqui no final, numa sequência lógica. Às vezes a gente fala assim, mas não dá para ter uma sequência lógica. Sequência lógica não é dizer o seguinte, não, primeiro eu planeio, depois organizo, depois comando, depois coordeno. Não. Elas podem acontecer de forma simultânea. Né? Essa sequência lógica é dizer o seguinte, você precisa raciocinar, inclusive, dentro desse processo que acontece de forma simultânea. Às vezes você está comandando, coordenando, controlando tudo ao mesmo tempo, mas que isso fique claro para você que, embora isso aconteça tudo de forma conjunta, eu preciso ter um mínimo de controle sobre isso, ou seja, de entendimento sobre isso. Por isso que é lógica, mas da perspectiva mais da racionalidade, da razão. Eu preciso ter uma ideia. Vocês imaginam que as coisas acontecendo e eu não sei como é que elas estão acontecendo, sendo que eu sou o gerente. Por isso que a informação ela é importante, os dados eles são importantes. Por quê? Porque eles vão me dar um direcionamento, como é que as coisas estão acontecendo, se está sendo utilizado bem o recurso para o produto A, para o produto B, para o produto C, como é que está a questão da nota de pedido. Os produtos que estão vindo da empresa A são bons, mas da empresa B, além de ser bons, eles são mais baratos e eu tenho um custo menor. Opa, então vamos para a empresa B. Né? Vamos comprar os produtos da empresa B. A empresa A, por exemplo, é a nossa parceira há anos. Será que compensa ou não acabar com essa parceria? Então, assim, são decisões que nós precisamos também levar em consideração alguns números. Por isso que a ideia é que possamos ter os números aí a nosso favor, né? Tirar esse mito dos números, né? E aí, chegamos aí num ponto interessante. O que é, então, de fato, essa análise de dados para a gestão empresarial? Tá? Para que serve, então, essa análise de dados? Qual o significado disso, né? E qual que seria a finalidade de ter essa análise de dados na gestão empresarial? Vou fechar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta, sugestão, comentário? Enquanto alguém pensa em só tomar água. Perguntas? A Daniela já disse que não. A Aline também não. Beleza, então vamos agora falar um pouco sobre essa questão da análise de dados. Então, o que é essa análise de dados para a gestão empresarial? Como nós falamos sobre administração, sobre gestão, né? O que é essa análise de dados? É esse processo que tem como objetivo, né, transformar números, informações em ideias para tomar decisão. Então, analisar dados é isso. Então, eu tenho ali um conjunto de informações ou um conjunto de números ou de dados que eu posso usar a meu favor, principalmente enquanto gestor, para tomar decisão. Né? E aí a frase continua o seguinte: apesar de ser usada em diferentes áreas, é no universo das empresas que a técnica de análise de dados ganha destaque.
Por que ganha destaque? Porque nós sabemos que, por exemplo, Teófilo Otoni, quando nós vamos observar o cadastro de empresas em Teófilo Otoni, nós temos mais de 3.000 empresas cadastradas. Ou seja, nós temos mais de 3.000 possibilidades de gestão. Porque tem uma diferença quando a gente fala de gestão, né? Ou seja, às vezes, 3.000 empresas em Teófilo Otoni, você pode dizer que talvez sejam 3.000 modelos diferentes de gestão. Ou 3.000 modelos diferentes de organização. Porque cada um gerencia de uma forma. E cada gerenciamento de uma forma significa que eu tenho aí diferentes perspectivas de gestão. Agora, muitos números dessas 3.000 empresas em Teófilo Otoni podem ser números, talvez, assim, que se assemelham muito, inclusive, por questão de setores, né? O setor de finanças, o setor de contabilidade. Quando você vai para a área contábil, você vai perceber que a prestação de conta dessas empresas são muito semelhantes, e dependendo do porte da empresa, não diferencia tanto, né? É porque nós temos aí umas normativas contábeis que têm que ser cumpridas, alguns requisitos, né? Normativos contábeis que têm que ser cumpridos, e a empresa precisa mostrar. Aí você vai perceber o quê? Embora nós atuamos em setores diferentes, certo? Com clientes diferentes e mercados diferentes, no final das contas, a nossa prestação de contas se assemelha muito. Precisamos mostrar o quê? Receita, despesa, ativo, passivo, patrimônio líquido, certo? Então, isso aí acaba sendo o meu demonstrativo. E no meu demonstrativo, que o meu contador, que acontece muito em pequenas empresas, que mais o contador se torna um gerente do que propriamente o dono. Né? Por quê? Porque o contador, muitas vezes, é que dá as diretrizes para que pequenas empresas, olha, seu custo aqui está muito alto. Né? E você, enquanto no seu dia a dia, como você, talvez, é um empreendedor e a gente brinca, está matando um leão a cada dia, você não vai pensar muito nos detalhes. Né? Às vezes, você pode até estar, enquanto gestor de uma empresa, pode estar até tomando prejuízo do ponto de vista de negociação, de compra de produtos e de venda de valor desse produto, né, que é o famoso preço de custo e o preço de venda. Alguns chamam na economia de markup, né? Essa é a diferença entre o custo, o quanto eu compro, né, o valor que eu compro, mais os custos adicionados, né? Ou seja, custos fixos, né, que toda empresa tem. Nós também, enquanto consumidores, temos também, porque nós pagamos água e luz, então água e luz para nós é um custo fixo. É fixo não é por causa do valor, é fixo porque ele sempre vai existir, né? Dependente de você pagar aluguel ou não, você paga água e luz, né? Então você tem um custo fixo, não é o valor que é fixo, e sim aquela variável, ou seja, Copasa e CEMIG, você tem que pagar todo mês, então é um custo que é fixo, ele sempre vai estar ali. Por isso que, por exemplo, algumas técnicas como o ponto de equilíbrio, ele leva muito em consideração o custo fixo. Então, por exemplo, você gestor, você empresário, você estudante, façam para vocês verem mesmo, né, quais são as contas que são fixas todo mês. Na empresa, quais são as contas que são fixas? Eu pago o salário dos meus funcionários, eu pago, né, a energia, né, eu pago a minha conta de água, eu tenho o custo do aluguel. Então, qual que é o meu custo fixo, que a gente chama na administração de custo operacional, que é simplesmente aquele custo para eu levantar minha porta? Né? Custo operacional é isso, é o custo para operar. Ou seja, o custo simplesmente para eu levantar a porta. Agora, esse custo operacional, se eu for observar qual que é o custo operacional, né, mensal, por exemplo, né, da minha empresa, né, eu vou ter uma ideia de, por exemplo, né, de quanto eu precisaria vender de produto, logicamente tirando o custo,
né? Que eu tenho que pensar o seguinte, para vender o produto, ele vai ter um custo para mim. Então, o que vai pagar mesmo, né? O custo operacional é o lucro que esses produtos vão me proporcionar, porque o custo já existe. O que eu tenho que perceber é o seguinte, quanto de produto eu vou precisar vender para poder cobrir meu custo operacional? Né? Aí os números estão aí para poder nos ajudar, inclusive, nessa análise de dados. Certo? E, quando a gente fala dessa questão da análise de dados, nós vamos perceber que, com essa questão do avanço da tecnologia, da internet, hoje nós temos um grande volume de dados aí disponíveis. Para vocês terem uma ideia, eu sou professor e o professor Marcelo está aí também. Se tiver mais algum outro professor, depois pode dizer o nome aí. Eu sempre falo o seguinte, por exemplo, meus orientandos, aqui da administração, eu tento o máximo possível que eles utilizem dados que já existem. Um exemplo que eu vou citar para vocês. Eu tive uma orientanda que trabalhou com dados sobre mobilidade urbana, que a própria Secretaria, né, de Mobilidade Urbana, que na verdade era o Ministério do Desenvolvimento Regional, eles sempre faziam uma pesquisa sobre a questão da mobilidade urbana nas capitais, então existia um conjunto muito interessante de dados sobre isso. Nós temos dados de empresas que são idôneas, empresas que têm ações na justiça, que não têm ações na justiça, e tem empresas que têm. Qual que seria, por exemplo, o critério que a justiça utilizou para que essas empresas não possam mais, por exemplo, fazer contrato com a administração pública? Você tem, por exemplo, que durante muito tempo aconteceu isso. Por exemplo, você que é consumidor, que usa cartão de crédito, cartão de débito, todo o seu comportamento de compra, existe uma base de dados que tem tudo isso. Então, você tem hoje os Power BI, né? Você tem aí um conjunto de informações. Tanto é que, eu não sei se vocês já perceberam, se você compra um produto hoje no cartão, um livro, por exemplo, amanhã está cheio de propaganda no seu e-mail sobre livros. Você comprou um brinquedo para sua menina, por meio do cartão, você vai perceber que tem propagandas relacionadas a isso. Aí você fala, como eles conseguiram essa informação? Porque existe uma base aí, por exemplo, o Serasa tem muito. No Serasa não é só questão de quem deve, não. O Serasa também tem um banco de dados sobre o comportamento que as pessoas têm de compra. Ela usa mais cartão de crédito, usa mais cartão de débito, que tipo de produto ela está acostumada a comprar ou não. Por isso que hoje surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque hoje nós temos dados de todo mundo. Infelizmente, né, o Marcelo aí, que é da área de informática, pode até falar melhor para nós. Hoje você tem aí uma gama de informações dos clientes aí que muitas vezes as empresas compartilhavam informações. Então, às vezes você nem precisava ir perguntar diretamente, por exemplo, eu precisava perguntar diretamente para a Daniela qual que é o perfil dela de consumo. De repente, existe uma base de dados aí que me dá o perfil de consumo dela. Eu não precisava nem perguntar para ela. Por quê? O perfil de consumo dela, de acordo com o cartão de crédito, débito dela, né? Hoje tem o Pix, né? Também. É real, é fato. Já aconteceu e ela fez. Entendeu? Tá aí. Né? Inclusive, muitas empresas estão utilizando esses dados, embora exista a lei. Mas a gente sabe que, né, até que essa lei surgiu, os dados já foram compartilhados aí durante muito tempo. Servidor público, por exemplo, recebe N mensagens de consignado. Por quê? Porque toda empresa, todo banco tem informações aí dos servidores, inclusive ele sabe até seu limite, né, de consignado. Por quê? Porque eles têm acesso. Aí você precisa autorizar e tal. Então, assim, há um conjunto de dados e informações que estão aí à mercê de quem quer utilizar, né? Principalmente, por exemplo, para fins que sejam nobres, vamos dizer assim, né? E aí nós temos aí, dentro desse grande volume de dados, contratos, informações financeiras do cliente, perfil de compra, estratégias de mercado e até indicadores de desempenho. Se alguém quiser falar e depois fala, fica à vontade, tá? Bom, e aí
como você tem um conjunto de dados aí disponíveis, né? Aí nós precisamos que passar por uma etapa que é importante, que é coletar esses dados, que constitui a primeira etapa de todo o processo. Olha, eu sou dono de uma mercearia, um exemplo, né? Sou dono de uma mercearia. Agora, eu quero saber, por exemplo, como é que está a vida financeira da minha empresa, embora o meu contador já presta conta para mim, mas eu tenho algumas questões aqui que talvez não estão muito claras. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar esse conjunto de dados, vou coletar, que seria a primeira etapa de um processo de tomar decisão, do ponto de vista em que eu quero utilizar esses dados, né? E aí, coletar os dados, essa é a primeira etapa do processo, né? E aí eu vou utilizar do que eu conheço, né, das minhas táticas, para poder, de fato, aproveitar ou analisar melhor, né, esses meus dados. Então, a coleta é a primeira etapa. E aí, o que eu posso coletar? Eu posso coletar opiniões das pessoas, o que elas falam, o que elas dizem, né? Qual que é a sua opinião sobre o produto, né? Qual que é a sua opinião sobre o café? É o café mucuri, um exemplo, que é comum aqui nosso, né? Por falar em café mucuri, né, eu sou um consumidor, um bom consumidor de café. Tanto é que a minha garrafa está aqui, ó. Sou um bom consumidor de café. Não, eu sou consumidor. Bom, não acho que ainda não, né? Porque eu não consumo o café mais nobre, eu consumo o café mais simples, né? Vamos dizer assim, mais comum. Aí não posso dizer que eu sou um bom consumidor. Eu sou um consumidor de café, mas não dos cafés mais nobres, né? E aí, quando eu vou no supermercado, eu sempre gosto de fazer comparações. E como eu vim de uma outra região, né? Quando eu passei num concurso aqui em Teófilo Otoni, eu consumia muito café Três Corações. E aí, conversando com a professora aqui do nosso curso, e aí eu, né, num processo aqui, vamos dizer, até de coleta de dados, conversando com ela, falei, mas eu acho engraçado porque o café Três Corações vem lá do sul de Minas, chega aqui em Teófilo Otoni, ele é mais barato que o café Mucuri. Aí que ela foi me explicar que o processo aqui do café Mucuri é um processo diferente e tal, e acaba sendo um custo mais alto. Mas agora, você pensa você enquanto consumidor, a não ser que você for uma pessoa que valorize, por exemplo, eu quero um café que seja num processo de coleta mais especializado e tudo, você vai optar talvez por aquele que você considera mais barato. É porque, né, com essa questão agora da perda de poder de compra que nós estamos tendo no último período, né, pelo menos nos últimos anos aí, muitos consumidores vão decidir talvez pelo produto mais barato. Especificamente, eu estou falando do café. Aí, eu, enquanto consumidor, acabei comprando mais café Três Corações do que o Mucuri, porque o Três Corações vem do sul de Minas, mas chega mais barato aqui do que o Mucuri, que é produzido aqui mesmo. Aí eu te pergunto, será que o Mucuri está ganhando ou perdendo o mercado com isso? É uma forma da gente poder analisar. Pelo que parece, está vendendo bem. Ao que tudo indica, mas aí eu não tenho os números, por isso que os números são importantes. Ao que tudo indica, o café Mucuri é muito bem aceito aqui. É um café, por sinal, ele é bom, o gosto é muito bom e tudo, mas, no questão do preço, né, ele sai um custo. Aí é que está a questão. Ao conversar com essa pessoa, ela me falou, não, porque o custo dele é mais caro, sai mais caro. Um café que está vindo de outra região, uma certa distância, podemos assim dizer, a quase 700 quilômetros daqui, sai mais barato chegando aqui em Teófilo Otoni do que o próprio café daqui da nossa região. Tem alguém aí que levantou a mão? Oi, Edmilson, sou eu. Diga, Giovanni. Do café, eu já tomei do Três Corações, já comprei, mas não dá para comparar no meu paladar, com o Mucuri. Não, mas não estou falando que o Mucuri... Mesmo o Mucuri sendo um pouquinho mais caro,
Eu ainda prefiro ele do que o Três Corações. Aí, você já está dando um bom indicador, né, Giovanni? Por exemplo, se eu fosse te entrevistar sobre a questão do café, você diria para mim, qual você prefere, né? Entre sua preferência, café Mucuri ou café Três Corações? Você vai dizer assim, no meu paladar, o café Mucuri é melhor, embora o preço seja mais alto, né? Comparativamente ao outro, o meu paladar, o meu gosto era pelo café Mucuri. Isso é um bom indicador. Diga, Giovanni. Você falando, há poucos dias atrás, não estava tendo mucuri, né? Sim. Ele estava em falta. Aí eu comprei um outro que eu também gostei. Comprei o outro que, por indicação da minha mãe, que ela falou que gosta dele, que era o Resplendor, que também tem a qualidade assim, como eu te falando, né? Que é questão de gosto, né? Tem o café Aranãs, mas ele não é daqui não, né? Ou é O daqui da região? Aranãs, eu acho que ele é de uma região que não é muito longe também. Tá, então ele está mais próximo aqui. Isso. É isso? Mas foi o Resplendor, não foi o Aranãs. Tá. Não, é porque um dos que me disseram também que era mais ou menos o mesmo padrão do Mucuri é o E também a Aranãs. mesma coisa para mim, eles fazem. Eu falo que esses três aí são. Agora, o Três Coração, como é o que eu gosto, eu já não gostei. Tá vendo? Mas é paladar, é gosto. E eu acho que isso é o que é importante a gente ter esse feedback, por exemplo, esse indicador, né? Por exemplo, de preferência. Por exemplo, se fosse dizer o que você acha de sabor, Mucuri, fazendo uma pesquisa assim rápida, o Mucuri, o sabor dele é o quê? É um sabor mais consistente, é um sabor, ele é mais, digamos assim, mais leve? O que você diria quando você compara os dois? Eu acho o sabor do mucuri assim mais intenso um pouquinho. Você sente mais o gosto do café. Isso mesmo. Isso eu também senti. E do que o Três Corações. Sem dizer que na hora de você colocar no filtro, o Três Corações ele fica grosso, ele não é bem moído. Aí, tá vendo? Você já está dando aí bons números para a gente, né? Bons indicadores aí. Pois é, E aí, o outro já é bem moidinho. Aí eu acho que até nisso faz diferença na hora do coar, né? Que aí isso. Por exemplo, você disse aqui algumas variáveis que mais para frente nós vamos comentar, né? Por exemplo, se eu fosse perguntar para você o sabor, né, em relação a você disse aí do café Três Corações e o Mucuri. O Três Corações parece que ele não é tão moído assim, né? O processo. Isso, não é bem processado, né, moído. Isso, bem processado. Bem processado poderia ser uma variável que a gente chama categórica. Aí eu posso colocar bem processado ou mal processado, entendeu? Aí, por exemplo, bem processado eu poderia colocar 1, mal processado 2. Entendeu agora por que que nós podemos pegar opiniões, palavras e transformar em números? Né, Entendi. Giovana? Por exemplo, o produto é bem processado, 1, mal processado 2. Aí eu vou perguntar para a Giovana sobre o café Três Corações. Aí ela vai me dizer, não, mal processado, então é 2. Café Mucuri, bem processado, perfeito. Qual é o sabor? Você fala assim, deu uma escala de sabor do café, por exemplo, Mucuri, de 1 até 10, em relação, onde 10 é um sabor mais consistente e 0 menos consistente, por exemplo. Então, isso aí é o que podemos utilizar aí como ferramentário aí, essas ferramentas básicas da estatística para poder compreender, por exemplo, no seu caso, o comportamento do consumidor de café. Tranquilo? Obrigado, viu, Giovanni, pela fala. Tem mais alguém aí? Se não tiver mais ninguém, eu vou continuar aqui, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, aqui nós tivemos um exemplo da colega Giovanni aqui, que falou sobre, teoricamente, fizemos aqui um processo de coleta de uma opinião sobre um determinado produto. Por outro lado, também eu posso coletar números, né? E o que são esses números?
agora é que a gente vai começar a falar. Primeiro, os números, por serem mais precisos do que as palavras, são particularmente mais adequados para transmitir conclusões científicas. Eles são particularmente mais adequados. Eu não estou dizendo que as palavras não são. Mas por que eles são mais adequados? Um exemplo que nós acabamos de falar aqui. Olha, eu posso olhar a consistência a partir de uma escala de 1 a 10. Consistência no sabor. De 1 até 10, eu consigo talvez entender melhor nessa escala de 1 a 10 ou de 0 a 10, consistência de sabor, do que simplesmente a pessoa me falar. Né? O que você acha da consistência do sabor do café mucuri? Boa. Tá, mas boa é uma palavra. Agora, na escala de 1 até 10, você vai perceber que se eu colocar lá pouco consistente, médio e muito. Aí, se eu colocar muito ou médio dentro de uma escala, talvez a pessoa vai entender melhor. Numa escala de 0 a 10, o sabor do café mucuri, por exemplo, está com, em média, 8. 8 é uma média muito boa, porque ele está próximo de uma, por exemplo, de uma escala de muita consistência ou um sabor muito bom. Isso? Do quase perfeito, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente bate na tecla, né? Desculpa, muito, de que os números, de fato, eles possam, talvez, trazer melhores conclusões sobre um fato. Aqui nós estamos falando de conclusões científicas, mas também pode ser conclusões também, né, de uma realidade que eu estou estudando sem ser pesquisador. Né? Enquanto empresário, os números podem me dar uma melhor conclusão daquela realidade que eu estou analisando do que propriamente só palavras. Os dois juntos é melhor ainda. Então, por que você acha, por exemplo, Giovanni, por que você acha que o café mucuri, minha palavra melhor seria assim, porque você respondeu numa escala de 1 a 10, você respondeu 8, um exemplo. Aí você pode ter uma outra pergunta que pode ser, por quê? Quer dizer, caso você tenha respondido uma escala de valor maior do que 5, justifique. Aí você vai dizer, não, eu acho que ele é mais consistente, em virtude ela disse, em virtude que você consegue sentir o sabor do café, né, bem diferente do outro café, que você não sente esse mesmo sabor do café, da consistência, e aí vai. Então, olha que interessante. Além de eu proporcionar um valor numérico para a questão da consistência ou do sabor, eu ainda estou explicando o porquê disso. Os dois juntos é muito melhor ainda. Os números com as palavras. Não é? E aí, né, nós falamos aqui. No entanto, tal como se pode mentir com as palavras, pode-se fazer o mesmo com os números. Aí eu só coloquei um pescador aqui, só para a gente entender aqui. Está o Creto aqui, tá, gente? O gasto do Unicamp. Assim como você pode mentir com as palavras, você pode mentir também com os números, mostrando o pescador, porque pescador tem essa história, né? Que se ele pesca um peixe de um lambarizinho desse tamanho, ele pode falar que é um peixe de 1 metro, né? Ou seja, a palavra, eu posso estar mentindo aí. E aí tem uma atribuição também desse britânico Benjamin, uma frase interessante aqui, ó. Existem 3 mentiras, ou seja, 3 tipos de mentira. Mentiras, mentiras condenáveis e estatísticas, ou seja, usada com número. É fácil mentir com a estatística, mas é mais fácil mentir sem ela. Então, é fácil mentir com a estatística, mas é mais fácil mentir sem ela. Por quê? Porque as palavras, se você não tem um número para mostrar se aquilo é verdade,
Então, fica aí a cargo de quem está ouvindo acreditar ou não. Agora, se você tem a oportunidade de mostrar os números e as palavras, por que não? Eu estou falando isso porque eu não sei se o professor Marcelo já fez esse tipo de pesquisa e o outro professor que tiver por aí, ou vocês estudantes, tem estudante aqui que já até defendeu o TCC e já falou um pouquinho sobre isso. Há pouco tempo, eu orientei um aluno no curso de administração pública, do qual nós fizemos uma análise sobre o CAD único aqui da nossa região, do Mucuri, tá? Que no caso contempla a microrregião de Teoflotone e Nanuque. E aí, nós ficamos assim um pouco perplexos, podemos assim dizer, de como a vida das pessoas pioraram. Aí alguém vai falar assim, mas professor, isso aí está evidente que a vida melhorou, mas está evidente em quê? Como está evidente? Não, porque eu estou vendo, por exemplo, vou citar um nome que é a Bruna, né? Bruna, por exemplo, Bruna Ricardo. Eu estou vendo lá, que eu conheço a Bruna, e estou vendo a dificuldade que ela está passando. Tá, você está vendo. Tá, mas me mostre em números se ela está passando dificuldade ou não. Ah, professor, mas eu não sei. Então, junto com esse aluno, nós fizemos uma pesquisa no cadastro único aqui da microrregião de Teoflotone e de Nanuque. E aí nós percebemos o seguinte, então vamos pegar o seguinte, vamos pela renda. E aí o CAD único, ele classifica as pessoas, não peguei famílias não, se fosse famílias não teria tanta precisão. Por quê? Porque família pode ser 2, 3 pessoas, uma pessoa, 10, não é? Agora, por pessoa é diferente. Né? O Calil é o Calil, a Francilane é Francilane, a Ângela é Ângela. Perfeito. Se eu quiser analisar um por um, então eu vou observar que o indivíduo, um indivíduo A chama Calil, o indivíduo B chama Bruna, o indivíduo C chama Ângela, o indivíduo ou elemento que a gente chama de estatística. O outro elemento é a Francislane, o outro elemento é a Giovânia, outro elemento é o Everton, outro elemento é a Daniela. Só citando um exemplo aí dos nomes que eu estou conseguindo ver aqui. E aí, quando nós analisamos no CAD único por pessoa, especificamente na categoria renda, como é que eles chamam as pessoas, como é que classificam, classificam as pessoas em relação à faixa de renda. Extrema pobreza, tá? Baixa renda, né? Que são 3 categorias assim importantes, principalmente a extrema pobreza, tá? E o que acontece? Eu falei para ele, então vamos pegar as pessoas que são classificadas como baixa renda. Pessoas, não é família, não. E aí nós tivemos a grata surpresa de que na nossa região de Teoflotone e de Nanuque, nós chamamos de PIB per capita. Pegamos a quantidade de pessoas no cadastro único da extrema pobreza em comparação com a população, tivemos a grata surpresa que alguns municípios têm mais de 50% das pessoas classificadas em extrema pobreza. Aí alguém pode questionar, mas professor, o cadastro, tal, você sabe que é confiável ou não? É público e é oficial. É um pouco diferente. Por exemplo, é igual a gente questionar, é igual você vai questionar demonstrativos de uma empresa, sendo que a empresa tem ações na bolsa, a empresa presta conta. Se é verdadeiro ou não, aí existe outro órgão para dizer isso. Mas os números estão aí para mostrar que durante esse período de 2019 até 2022, a extrema pobreza na nossa região, microrregião de Teoflotone e Nanuque, aumentou. Aí eu não estou falando para vocês porque eu achei, não, que foi intuição, não. Isso foram dados, foram números que mostraram isso. Aí que está a importância de você argumentar, por exemplo, no seu espaço da empresa, no seu espaço da palestra, você vai apresentar um gráfico, por exemplo, o seu chefe de faturamento, um exemplo, um gráfico de custo, e aí você está mostrando para ele
em números uma realidade. E se você tiver também condições de apresentar em palavras com os números, fica melhor ainda. Fica show. Não é verdade? Mostrar os números e interpretá-los é melhor ainda. Tranquilo, gente? Beleza? Alguma pergunta? Comentários? Obrigado, Everton, com certeza. Beleza? Ô, Everton, todos conseguiram preencher esse questionário aí da lista e do dia? Ô, professor, eu estava verificando aqui, a gente iniciou com 32 pessoas, né? A gente iniciou o curso com 32, né? 32 pessoas. Teve sim, tem 33 preenchidas. Tá? Pode ser alguém aí que iniciou, mas teve algum problema e saiu. Pode ser Não, a mas Kátia. isso não tem problema, né? Pelo menos, assim, dizer para vocês, quando vocês entram e saem, viu, Everton? Fica registrado lá para mim a presença de vocês, aí não vai ter problema, não. Ô, Everton, Ok. olha aí você consegue olhar aí no resumo, qual que é o dia que eles escolheram durante a semana para a gente poder dar um atendimento aí? Deixa eu olhar aqui. Por gentileza. Que aí já fica acordado que nesse dia, quem tiver aí, enquanto ele está olhando, for empresário, gestor de empresa, gerente, gestor de empresa, e quiser depois ter um diálogo com a gente nesse dia, nós vamos estar aí para poder atender. Por quê? Nós consideramos que 4 horas de curso talvez seria um pouco cansativo, até porque é sábado, né? E aí nós vamos ter um dia aí para vocês mandarem contato, quiserem conversar, e depois a gente também tem uma parte prática também para poder mostrar para vocês, tá bom? E aí eu vou tentar, junto com o Everton, né, vou tentar agendar talvez uma sala ou laboratório, tá? Para a gente poder, olha, se eu precisar no dia aí que for determinado, né, e o horário, precisar conversar com a gente a respeito do curso, tirar alguma dúvida, nós vamos estar lá presente para poder complementar bem essa carga horária aí. Diga, Daniela. Jamil, só tirar uma dúvida. A lista que é para assinar é aquela que a gente põe o nome e autoriza, né? Ela Isso. é a frequência também, né? Isso. Ah, tá, beleza. Então eu assinei certinho. Sendo certo, né? Ô, Edmilson. Oi. Só para responder sua pergunta, a maioria das pessoas, aqui, 48,5% das pessoas, preferiram aí na segunda-feira às 21 horas. Ok. Então, que fique aqui registrado, tá? Inclusive está sendo a gravação, que segunda-feira às 21 horas, né, eu vou estar aqui na universidade para poder... Aí, Everton, quem está no WhatsApp, a gente manda, estamos aqui, estaremos na segunda-feira às 21 horas para poder atendê-los e, ao mesmo tempo, nós podemos, na segunda-feira mesmo, já postar algum banco de dados para vocês terem uma ideia de como nós vamos estar trabalhando aí com a questão prática. Vamos ter, como hoje, né, momentos teóricos, né, de conversa e tudo, mas vamos ter um momento também, uma aula só de uma questão prática, tá? Por exemplo, eu posso mostrar para vocês aqui, numa aula também, o uso de um software, por exemplo, o SPSS, que a universidade tem a licença, e mostrar para vocês algumas formas de análise, por exemplo, tá? Que, de certa forma, vocês vão ver a possibilidade aí que vocês podem estar utilizando. Já me deram dica de usar o R, usar outros, mas a administração utiliza muito o SPSS. Então, alguém aí vai ter oportunidade, e se tiver curiosidade também de conhecer o software de perto, ou instalar o software, pode vir aqui na segunda-feira, às 21 horas, que é possível a gente conseguir instalar o software no seu computador. Tá bom? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Aí começamos às 3h40, né? E agora são 17h50, embora houve um intervalo, né? Mas, pelo menos, já dá para a gente